Hoje vamos entender um pouco mais sobre a saúde do menino? Fique com a gente em mais um episódio. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. Hoje vamos ter uma conversa bem séria e delicada. Vamos falar sobre a saúde do menino. Estamos aqui com a doutora Sofia Simão. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma alegria conversar com você ainda mais sobre essa temática tão importante. Sim. Compartilha com a gente a sua formação e a sua atuação hoje. Legal, muito obrigada, meninas, pelo convite. Esse é um assunto que eu adoro, eu acho extremamente importante, pouco falado. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui falar um pouquinho disso, um assunto que eu amo e que acho tão necessário. Eu sou médica de adolescentes, então eu fiz medicina, fiz pediatria e me especializei em adolescentes, coisa que muita gente nem sabe que existe, né? Essa especialidade tem um nome esquisito também, chama ebiatria, então às vezes a gente vê por esse nome por aí. É isso, o pediatra que se especializou em adolescente, tá? Eu também fiz, então eu também atendo crianças, né, bebês, como qualquer pediatra, mas eu me especializei em adolescentes, é o que eu mais gosto de fazer, eu brinco que é o meu carro-chefe. E eu também fiz um curso de formação em psicanálise, brinco que psicanálise você nunca para de estudar, então eu estou aí estudando psicanálise, atuo também como psicanalista, mas menos, né? Mas eu digo que foi uma demanda que o trabalho como adolescente me trouxe. Eu precisava entender um pouco mais. Então eu fui atrás também de estudar e me formar um pouquinho em psicanálise. Então eu tenho essas duas formações aí, três, né? Médica, pediatra, pediatra e psicanalista. Perfeito. Muito bom. E hoje, né, doutora, a gente selecionou essa temática, pouco falada realmente, mas tão necessária, né? Eu me vi bastante nessa temática, porque somos mães, mas Elisa tem menina, né? E eu tenho menino, né? E ele tem 12 anos. Então, eu tenho várias dúvidas, inclusive, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente abordar essa temática. Então, para a gente já começar a aquecer nosso bate-papo, doutora, como que você avalia a importância dessa temática? Porque no seu consultório, né? Como que é esse dia a dia? Como que vai sendo abordada a questão da sexualidade masculina, né? Que é tão delicada. Sabe, eu vejo uma situação muito complicada com os meninos. De forma geral, na pediatria, as crianças param de ser levadas, né, ao pediatra por volta ali de uns 4 anos. Então, não fica mais doentinho, não tem mais vacina toda hora, começa a diminuir as idas ao pediatra. Fica anual, aí a mãe começa a esquecer, aí começa a não ir. Para as meninas, eventualmente, e aí a gente poderia abrir um outro episódio só para falar disso, elas vão voltar a ter um cuidado em saúde mais relacionado à ginecologia, porque elas vão menstruar. E aí, porque depois vão procurar pílula anticoncepcional. Então, vão procurar algum método que seja. Então, elas vão ter um lugar para ir, muito em breve, né? Então, daqui a pouco, ali no começo da adolescência, elas vão procurar, vão ser levadas ou vão procurar um ginecologista. Isso não acontece com os meninos. Eles não têm esse outro médico para ir, né? A gente tem a formação muito do urologista, mas para o homem adulto, doenças muito específicas, muito orgânicas. São poucos os urologistas que têm esse olhar, que têm essa pegada mais ampla da saúde do menino global, né? Então fica um buraco ali. E aí o que eu percebo no consultório? As meninas voltam, a gente está acostumada a falar sobre saúde, né, com as meninas, a gente está acostumada a pedir delas autocuidado, então elas somem, mas elas voltam e voltam, engajam e curtem muito. Os meninos, as mães têm muita dificuldade de levar ao consultório. Então, o que eu recebo de mãe falando assim, você atende, menino, que jeito, eu vou levar, e não vem. Né? Ou vem uma única vez, adora, mas demora muito para voltar, né? E eu tenho uma peculiaridade porque eu adoro, eu sempre adorei esse assunto, a saúde do menino, até por sentir esse esvaziamento e sentir que a consulta tinha que ser diferente. Certo. Né? E aí eu comecei a observar isso e eu falava, não, mas eu quero engajar os meus meninos. E acho que até pelo interesse, eu tenho muitos meninos no consultório e nos lugares em que eu trabalho, então eu percebi que
era uma coisa que eu precisava me dedicar. Tá. Então, eu leio muito sobre isso. Eu defendi meu doutorado ano passado e falei, só vou pro pós-doc se essa for a temática. Ai, que Perfeito. legal. Porque eu acho que a gente tem um buraco ali, Sim. né? E eu achei muito bonito, Paulo, que você fala assim, eu tenho muitas dúvidas. Que bom, né? Porque a gente precisa dessa mãe, Sim. que tá cheia de dúvida e vai atrás da informação. Né? A mãe que fica angustiada sozinha, porque não tem mãe sem dúvida, né? Então, que fica angustiada sozinha, ela perde a chance de cuidar do seu menino, Sim. né? E o que que isso vai trazer na vida desse menino? Que perda ele tem? O que que a gente percebe? Os homens morrem muito mais e muito mais cedo que as mulheres. Morrem de causas externas, acidente, violência Sim. e suicídio. Tem doenças muito relacionadas a questões ambientais e trabalhistas. Então, eles também têm, por exemplo, muito mais alcoolismo, né? Problemas com álcool, drogas, do que as mulheres. E aí a gente fica olhando, eles não tratam esses assuntos no médico, porque eles não vão ao médico. Quando vão, o estado dessas doenças, seja quais forem, por exemplo, um câncer na vida mais adulta, está mais avançado, Sim. é mais difícil de tratar, e por esse histórico de não acompanhar tão bem no serviço de saúde, ele não adere tão bem ao serviço lá na frente. Tá. Então, a gente tem um buraco que começa aqui e vai trazer prejuízo para a saúde desse menino para o resto da vida dele. Né? Então, ele tem mais dificuldade de engajar, vem menos. Quando vem, a consulta tende a ser muito superficial, porque quer ir embora logo. Fica né? com vergonha, né? Fica com vergonha, e aí eu gosto muito de puxar eles, porque eu falo, os meninos que eu ganho para sempre, porque eles ficam tão envolvidos, e é tão bonito, e eles trazem tantas questões íntimas, e eu falo, nossa, ele teve coragem de me perguntar isso, que bacana, né? E não teria outro espaço para ele, né? Então, acho que a gente virou para mim uma causa. E eu percebo isso, a gente fala um pouco da saúde do homem, porque a gente fala desses assuntos, mas a gente não tem ainda uma coisa muito estruturada para vamos cuidar da saúde do homem. Do homem, desde tal idade, vai entrar nesse programa de serviço, Sim. de atendimento e tal. Isso ainda é muito incipiente. Alguns lugares tem, mas para vocês saberem, a gente não sabia, né? Ninguém sabe disso, ninguém fala exatamente. disso. Então, acho que é um assunto que ainda precisa de fomento, Certo. né? E eu acho que o grande fomento são as mães poderosas que vão falar, não, eu quero trazer isso pro meu filho. Muito interessante, doutora Sofia. Será que isso também tem relação, refletindo? Porque antigamente eu acho que era mais falado, e hoje talvez não, com as informações que a gente vem recebendo, né? As pessoas estão mais abertas, mas antigamente falavam muito, as meninas são mais frágeis, os meninos são mais fortes, então eles foram crescendo e são criados desde pequenos com essa intenção, preciso ser forte, não sou frágil, então as coisas aparecem menos neles, né? E as meninas lidam com essa fragilidade, a intimidade, a vida íntima e também já preocupadas com a menstruação. Sim. E aí, isso foi sendo criado, né, na nossa sociedade, e eu sinto que as pessoas ainda têm muitas dúvidas no sentido como cuidar do corpo, como cuidar, e agora pensando nos meninos, que dicas, que orientações, doutora, você compartilha com a gente, com os nossos seguidores, sobre como cuidar dos meninos, porque as meninas já é uma preocupação inicial, e agora com os meninos é um pouquinho diferente, eu sinto isso, né? Poliana deve sentir também, mãe de menino. Compartilha, por favor, o seu olhar. Olha, muito legal isso que você traz, porque de vários aspectos, né? Os meninos, essa coisa de ser criado para ser forte, abafa muita coisa, né? Mascara muita coisa. A gente tem alguns estudos, por exemplo, que dizem que os meninos vão na academia juntos para pôr mais peso e eles têm que aguentar mais dor. Tá vendo? Não é só ir lá ficar forte, você tem que aguentar a dor deste treino, né? Então tem um treino, uma mentalidade voltada para força. Hoje a gente vive num mundo que precisa muito menos de força brutal, né, do que em outros momentos do passado. Os meninos vão, inclusive, muito para a área de tecnologia, né? Então, por que que eles precisam ser tão fortes? Por que que a gente ainda está batendo nessa tecla da força, né? E, em contrapartida, a gente também tem história de negligência médica com as mulheres, põe a expectativa de que a mulher é forte, a mulher aguenta. A mulher aguenta qualquer coisa porque não reclama, porque aceita, né? Então fica um jogo meio assim de quem é o frágil. Sim. E não é por aí,
né? Porque nós não estamos contra e não estamos reforçando estereótipo. O que nós estamos dizendo é, a gente não está cuidando desses meninos. E essa é uma pergunta. Sim. Eu já tive perguntas assim, não sei se eu vou saber trocar a fralda desse menino. É, Porque né? é outro diferente. dispositivo. É. E eu falo, mas é mais fácil, né? Então, eu acho que um dos cuidados importantes é ensinar o menino coisas de higiene, que, gente, é bizarro, mas é um problema de saúde, tá? E, por exemplo, a gente sabe que alguns cânceres masculinos estão relacionados a má higiene. Tá. Então, preciso desde cedo falar para esse menino, precisa lavar direito o pipi, precisa puxar a pelinha, precisa lavar com água e sabão, enxaguar, né? Preciso ensinar a se cuidar na higiene antes do banheiro, depois do banheiro, né? Então, me limpar. Precisa ensinar ele a autocuidado no sentido de se eu estou com dor, eu preciso dizer e eu preciso ir atrás, né? Então não dá para dizer eu tô com uma dorzinha e vou ignorando isso. A gente tem muito isso de, meu filho não reclama de dor. Ah, doutora, eu nunca levo no médico, porque olha, hoje eu trouxe, porque olha, para ele chegar nesse ponto, Sim. por que esperar chegar nesse ponto? Por que o menino tem que esperar chegar sempre no limite, né? Então ensinar ele a dizer, tive dor, passei mal, não tô bem, né? O que é uma coisa muito complicada, porque a gente ouve também dizer, meu filho, doutor, ele sempre foi meio frágilzinho, né? Então, como se ele fosse mais delicado e talvez isso fosse uma coisa feminina, né? E aí eu Precisado digo... de mais atenção. E é um mimizinho, né? E aí fica feio para o homem, né? Então, não se deve... Não, o homem não vai no médico. Né? Eu ouço muito como psicanalista coisas do tipo, mas por que eu vou em você? Eu vou no bar com os meus amigos, Certo. né? E eu brinco, quando o seu carro quebra, você leva na padaria? Pois é. Né? Então, mas esse carro, que é a minha psique, minha estrutura física, não quebra, né? É inquebrável. E se quebrar, eu sou muito macho para ficar me submetendo a esse tratamento, então eu não vou fazer nada disso. Né? Eu tive histórias na família de mulheres que se submeteram a tratamento de cânceres pesadíssimos e homens que abandonaram no primeiro ciclo de rádio, entendeu? E isso eu vejo todo dia. Então eu acho que isso tem que passar pela cabeça das famílias. E principalmente das mães de meninos, mas das mães de meninas, ou que tem uns dois, talvez, né? De dizer, este autocuidado, ele não tem gênero, isso é para todos nós. A gente tem que saber se cuidar. Porque aí a gente tira estigma, preconceito, bafafá todo e fala, você precisa cuidar da sua saúde. E isso passa por higiene, escovação dos seus dentes, os homens têm muito mais problemas dentários, de cáries e coisas assim. Os homens adultos têm mais problemas cardíacos, cardiovasculares. Precisa estar mais atento ao álcool e drogas, os meninos são mais assediados nesse sentido, muito mais cedo também que as meninas, né? Então precisa orientar as famílias, fale sobre isso o quanto antes, né? Outro ponto acho que importante é que os meninos também sofrem muito violência sexual e eles não contam, né? Então precisa ensinar eles a se proteger também. Então são vários assuntos, mas que veja, eles não são do menino, eles são de todo mundo, né? E a gente precisa ensinar o menino que se cuidar desde cedo passa por isso, né? Passa por cuidar do corpinho, passa por se manter limpinho, passa por dizer o que está acontecendo, dizer o que está incomodando e passa por refletir sobre a sociedade, o mundo em que a gente vive, assim que possível, né? E acho que isso ainda é muito difícil para a gente falar com os meninos. E, doutora, essa questão da sociedade, né? Porque pouco se fala, pouco se divulga, né? Nós não temos propagandas, nós não temos nada, assim, direcionado, até publicamente falando, né? E aí deveria ter mais, né, doutora? Como fazer também para os órgãos, né, públicos investirem também nessa publicidade, mesmo. né? E é uma coisa que eu pergunto para os homens, né? Você viu alguma informação sobre, né, sei lá, atendemos homens, vem aqui falar sobre sua saúde mental? Uma das coisas que a gente não fala muito com os meninos é sobre a saúde mental deles, né? Porque eles são muito fortes, então acho que é uma orientação importante. E eles normalmente dizem que não. Né? E aí os estudos também mostraram que não são muito efetivos. Por isso que tem pouco também. Porque ficar falando não adianta muito. Então a gente sabe, por exemplo, que Outubro Rosa é o mês do câncer de mama. Todo mundo sabe disso. Né? Mas pouca gente lembra que o Novembro Azul é do câncer de próstata. Né? Então a gente, mesmo que isso esteja acontecendo, ainda tem uma dificuldade do homem ver e incorporar isso.
Então demora. Então, às vezes, isso tá rolando, mas não chega porque não incorpora. Uhum. Outra coisa que a gente percebeu é que isso faz mais sentido quando vem vinculado ao esporte, por exemplo. Então, seria interessante que tivesse no meio dos jogos, nos intervalos dos jogos, conversa sobre saúde, seja qual fosse o Certo. tópico, tá? Perfeito. Mas isso também não nos faria ir, né? Uhum. E aí, o que que a gente roda e volta, né? O homem vai ao médico levado pela mãe ou pela esposa, Sim. né? Ou por alguém que cuida dele. A filha, às vezes, lá na frente, Uhum. né? Então, é uma política difícil porque ela é difícil de acontecer, Tá. né? E eu acho que aí também entra um pouco nossa pressão de dizer, chegar numa UBS e dizer onde que é o setor de saúde do Do homem, homem. né? Sim. Qual é a atividade que vocês têm para o Até homem? para que eles se sintam mais à vontade, né? Sim. E entendam que não tem problema nenhum ter autonomia e independência em procurar um médico. Sim. Eu acho extremamente importante, porque as mulheres, elas já vêm, né, dessa criação que todas as informações chegam porque elas precisam procurar, elas precisam se tocar, e isso não é tão falado para o homem. Não. Doutora Sofia, você também atende famílias, certo? Fala pra gente qual o melhor momento para as famílias te procurarem para a prevenção da saúde masculina, para que eles comecem a ter esse entendimento, a se cuidar e que essa informação venha através dos familiares. Sim, eu brinco que é ontem, né? O melhor momento foi ontem, você já Sim. perdeu. Mas, na verdade, assim, nunca é tarde, sempre é possível. O que eu acho que seria interessante é a gente não abandonar o tratamento, porque aí ele já está acostumado a ir ao médico. Então, se eu levo aos 4, aos 6, aos 5, 6, 7, 8, com 12, com 15, com 20, ele está acostumado a ir. Vai ser normal. Vai ser normal. Então, acho que é legal dizer para as famílias, continuem levando os seus filhos, nem que seja uma vez ao ano. Né? Eu brinco que às vezes eu tenho a sensação de que eles estão indo fazer check-up igual carro, porque vai viajar, então deixa eu checar os pneus. Aí aparecem os meninos lá. Vou fazer um documento, um negócio de trabalho, preciso de um papel, então, né? Ou quero um remédio, preciso da receita. Só vem apagar incêndio. E isso não é construir saúde, né? Então a gente acaba devendo isso. Então, acho que uma coisa importante é isso. Eu digo para as famílias, traz. Mas não tem nada, tá ótimo, não tem problema, traz. Ele vai acostumar, ele vai pegar gosto, ele vai continuar vindo. E eu vejo os meninos que estão vinculados, eles vêm. Às vezes até falar, esse aqui não vai faltar hoje, porque veio ontem, vai fazer o quê hoje aqui? E eles vêm, porque eles entenderam por que eles estão ali. Então, acho que o primeiro ponto é esse, famílias, levem, né? Claro, existe aí também a necessidade de a gente fazer pressão para que se tenha cada vez mais e que se fale cada vez mais, né? Mas a gente vai nadar contra uma corrente muito forte, né? Contra uma cultura muito resistente. E acho que outros pontos são assim, tá fazendo atividade física, tá treinando, que é um momento em que os meninos começam a prestar muita atenção em saúde, então você vai passar no médico para ele ver como é que tá a sua saúde, se você pode fazer esse treino, qual é o melhor treino. Né? Porque eu vejo, nem que eu vou me meter a professora de educação física, nem é isso. Mas eu vejo essa resistência do tipo, eu tenho lá meu treinador, meus amigos, eu não preciso ir no médico, né? Então seria interessante que as famílias tivessem esse cuidado. Eu percebo que elas chegam muito no desespero, né? E eles não estão acostumados, então é muito mais difícil. E pediatra, até que idade, assim, doutora? Porque o meu menino tem 12 anos, né? Eu já fiquei envergonhado de ir até o pediatra, né? Tirar a roupa. Já fica, né, naquela fase mais constrangedora, né? Bom, pelo ECA, né, a gente estaria ali por volta de 10 aos 19 anos, né? E as sociedades de pediatria, tá? A gente pega mais nessa idade mesmo, de 12 anos para frente. Isso varia muito de serviço para serviço, o que se está fazendo. Mas o ebiatra, eu falo que a gente atende de menos tantos anos, porque a gente também atende pediatria até para sempre, né? Então não tem muito essa restrição. De qualquer forma, o adolescente
para uma consulta de ebiatra, na maioria dos serviços, seria de 12 a 18, 19 Tá. anos, tá? Só que eu preciso reforçar uma coisa. Adolescência não é isso, né? E a gente precisa pensar muitas adolescências, porque é um cérebro em formação antes de tudo, Certo. né? Muito mais do que hormônios à flor da pele, Uhum. é um cérebro em formação. E aí, esse cérebro está desenvolvendo desde sempre. Com 10 anos tem uma virada importante, por isso que esse é um marco importante. Com 12, 13 tem outro marco Sim. importante, mas ele vai terminar de se formar aos 25, até 30 anos, já está sendo discutido. Então, talvez eu tenha mais lastro aí do que eu tô pensando. Certo. O que eu vejo na prática? Eu fiz um consultório muito clean. Não tem brinquedo, não tem bichinho, não tem... Tenho na gaveta, Tá. né? Mas não tenho porque eles realmente não querem ir no pediatra, É. né? Mas isso por quê? Porque não foi construído esse vínculo, Tá. nem esse hábito, Uhum. né? Então é um estranhamento porque agora, do nada, tá tudo bem comigo, deu uns 5 minutos na minha mãe e ela resolveu que eu tenho que ir no médico, Sim. né? Então é esquisito. E eu vou lá no médico e vou tirar a roupa. Uhum. Eu passei por uma situação, a gente atendeu num serviço um grupo de atletas do basquete. Eu achei o máximo, porque todos tinham 1,90, era engraçadinho, com 15 anos, era engraçadíssimo. E eles fizeram uma zoeira entre eles com essa história. Ah, você vai entrar lá, ela vai tirar sua roupa, não sei o que tal. Lá na sala de espera, fazendo a maior... E eles entravam assim, tipo, é verdade, né? E eu, tipo, por que vocês estão? Até quando eu fui ver a bagunça que eles estavam fazendo... E aí, nem sempre, talvez, pode ser que sim, né? Acho importante. Mas também tranquilizar os meninos que não precisa ser toda a consulta, não precisa ser toda hora. Né? Eu falo, eu como mulher que vai ao ginecologista, sei que é chato, então calma, né? Então, tranquilizar os meninos quanto a isso. Mas acho que, assim, de 10, 12 anos tem que estar na rotina do adolescente, do menino. Certo. Doutora, é muito bom, esse assunto ele é muito importante, né? A gente ficaria muito tempo aqui Sim. discutindo a respeito, mas para a gente já ir terminando o nosso episódio, né? Que mensagem final deixaria para os nossos seguidores e também depois as redes, contatos, como Legal. fazer para procurar o seu serviço? Muito bom. Bom, acho que o recado é a saúde dos meninos importa, né? Isso faz diferença na vida deles, então desde cedo famílias levem, meninos se acostumem. Acho que os pais levarem os filhos é muito transformador, né? Porque aí eles estão vivendo isso também. Sim. Então, acho que o recado maior é esse. Antes da gente pensar que problema vai dar, se der um problema, eu já tenho meu médico de confiança, minha referência, eu já sei onde procurar, né? Perfeito. Então, acho que o recado maior é esse. Levem os seus filhos, os problemas podem ser exatamente da masculinidade, da sexualidade do homem, mas pode ser qualquer outro problema. Então, estejam lá na rotina, né? Perfeito. E para os meninos, eu gostaria de dizer que é muito legal, é muito gostoso, né? Eles gostam disso, é importante. E aí eles sabem aproveitar esse espaço, que eu acho muito legal. Porque aí eles começam a trazer questões que eu falo, nossa, agora eu vou ter que tirar da cartola alguma coisa aqui, porque não tinha pensado nisso. Então são consultas divertidas, gostosas, alegres, e com papos seríssimos, assim. Eu falo, nossa, como nós chegamos nesse papo, assim. Então os meninos curtem. Então, para os Legal. meninos, o recado é, vá ao seu médico, você vai E eles gostar. sentem Isso mesmo. cuidados também, Sim, né? sim. Esse cuidado que às vezes eles pensam que é só para as meninas, eles também têm, eles podem ter. E é bom Muito saber que você tem onde correr, que estão cuidando de você, me levaram no médico, meu médico falou isso, né? Isso. E eles se apropriam, né? Não foi minha mãe que ficou me enchendo o saco pra comer brócolis, né? Foi minha médica que falou alguma coisa sobre saúde, sobre alimentação, que foi importante. Que eles estão crescendo saudáveis, Sim. fortes. Sim, Isso é muito legal, é importantíssimo. bonito de ver. E tem um consultório físico, onde, né, Isso, atende eu uma tenho. Tô sala. atendendo na Clínica Vida, aqui pertinho também, no Tá. Proença, pertinho aqui do Guarani. Estou lá. Eu também estou na clínica, no ambulatório da Faculdade São Leopoldo Mandique, com Ai, que legal. atendimento com os alunos, né? Aí é uma pegada um pouco Tá. diferente, porque os alunos que atendem, o que é muito legal também, assim, eu tive a experiência de gente do consultório ir lá Que e falar, joia. nossa, foi muito legal, esse monte de estudante de medicina, essas conversas, né? Então é muito legal. E eu também atendo bastante online, então Tá. também se quiser me achar online, estou aí. Tá. Meu Instagram de médica é doutora Sofia Simão, Uhum. né? E eu posto pouco, mas eu tô toda hora brincando lá no Stories com alguma coisa. Tá bom. Né? Perfeito. E agora temos aí uma novidade também, a gente está participando aí de um podcast
podcast com uma amiga, com uma sócia querida, sobre maternidade, paternidade, cuidados em geral. Vamos seguir. Então quero aproveita e acompanhar segue lá. É o vocês, que Ninando legal. Podcast. Ai, que chique, É uma que legal, delícia. um nome Muito bom, bacana. é bem gostoso. legal. Segue sim, Parabéns que tá pelo lindo. projeto. Obrigada, tá sendo muito lindo, tá Muito sendo bom. emocionante. Ai, que legal. A Obrigada. nossa... Sim, doutora, a gente Oba! quer agradecer muito, Ai, viu? que Um lindo! carinho nosso, um certificado que de graça. participação no nosso podcast. Aham, muito obrigada, nossa, Obrigada pelo amei. seu Foi uma honra, conhecimento, meninas. pela sua Obrigada pela atenção. oportunidade. Muito Vocês viram que eu obrigada. falo loucamente, falo rápido, falo muito, Fala super mas bem. porque eu quero falar de um assunto que eu Porque são gosto. tantas Sim. coisas, É. né? É Não, e verdade. cada perguntinha que vocês fizeram abriu um portal para muita conversa. é. Então, acho que é isso aí. A gente tem que falar, tem que, Tem. do jeito que certeza. dá, mas tem que falar Tem e que vale a pena. transbordar. Uhum. Tá Sim, certíssimo. é isso aí. Muito Muito bom. bom, muito obrigada, viu? Obrigada, Foi uma nós que delícia. agradecemos. Obrigada. Vamos encerrar nosso Vamos episódio encerrar. de hoje. Fiquem com a gente. Se você chegou até aqui, não deixe de acompanhar nosso conteúdo no Instagram e também no YouTube. Instagram, Isso. @podeeducar.podcast. Clica lá no link, clica no sininho e vocês vão receber os nossos conteúdos. Isso mesmo. E agradecer os nossos parceiros, então, @Instituto World Opportunity. Já entre lá, já siga o perfil, já peça lá o seu conteúdo também, o site, todo o aplicativo com material muito jóia para você estudar inglês. E @Casa Lúdica Campinas, uma loja novinha no Taquaral. Vale a pena você ir até lá, visitar. Você está pensando aí um presente para esse fim de semana, né? O que eu vou levar para o meu sobrinho, meu filho? Lá tem o material certinho, pedagógico, jogos, tem boneca também, Tem né, Elisa? bonecas, Tem casinha. são Nossa, brinquedos é demais. diferenciados. Só Fantástico. precisam conhecer. E Isso. eles estão no Taquaral e também em Vinhedo. E né, Vinhedo, Poliana? isso mesmo. Isso, @ duas Casa cidades. Lúdica Vinhedo. São 2 perfis lá já para você seguir, tá bom? Isso. Muito obrigada, gente, pela companhia Um e beijo até e a até o próxima. próximo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.